Saudações, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao canal Topógrafo. Hoje vou mostrar como fazer a interpolação de cotas e a transmissão de coordenadas para os pontos de apoio. Lembrando que este vídeo foi pedido do Fortunato, o topógrafo Fortunato, que ele quer saber como transmitir as coordenadas de um ponto para outro, visto que ele tem uma coordenada ou tem um ponto F, F1 e um ponto M1. Ele foi oferecido o M e o F, tem suas coordenadas, tomando em conta que não importa o tipo de coordenadas que terá sido fornecido, pode ser coordenadas fictícias ou coordenadas UTM, isso depende do sistema do preparador. Ok, tendo esses dois pontos, e por sua vez ele tem um terreno, onde o F se encontra aqui, o M se encontra aqui. Mas o que ele precisa? Ele quer meter os pontos aqui, os outros pontos de apoio, e de modo que ele saia daqui, venha para aqui e consiga ver os outros, ou saia daqui e orienta os pontos aqui. Então, uma das coisas que ele tem que fazer primeiro, por ter esses dois pontos, ele primeiro vai orientar o ponto neste do F para M. Sabemos que do F para M temos uma distância, essa é uma reta, temos uma distância qualquer, certo? E é bem possível que esses dois pontos não estejam nivelados no que tange a sua cota. Isso quer dizer, o Z do F pode ser diferente do Z do M. Isto é, pode ser que o ponto esteja este, faça assim, o terreno faça assim. Ok? É bem possível que o F esteja aqui e o M esteja aqui. O que isso quer dizer? Que os pontos entre eles, sabemos que eles têm o quê? Tem uma distância X. Tem uma distância D. Mas entre eles tem também um desnível, que é deste ponto para este. Agora, como é que seria para calcular a distância ou o desnível existente entre esses dois pontos? Também isso é simples. É ver a cota daqui, subtrair com a cota do ponto M, ou vice-versa. Então, teremos o que? O desnível do FM. É assim que automaticamente com o calculador ou com o telemóvel podemos calcular isso. Agora, o que ele quer fazer é transmitir os pontos para aqui. O que ele deve fazer é estacionar o ponto, o aparelho, é um dos pontos. Não importando qual ponto ele vai começar, ok? Por exemplo, ele vai começar no ponto F, vai visar no ponto M. E lembrar que para orientar o aparelho, primeiro é preciso saber qual é o método que vai usar. E também tem que saber qual é o tipo do aparelho que ele vai usar, certo? Pode ser no caso de ser uma estação, tem vários procedimentos no qual ele pode usar para orientar o aparelho. Tem orientação em pontos conhecidos. Orientação por pontos conhecidos, em que consiste? Consiste em estar no ponto F e visar no ponto M. Consiste em estar num dos pontos e visar para outro ponto, que é o quê? Que é o mesmo que estar no ponto F, introduzir as coordenadas do ponto F, tanto com todas as coordenadas existentes, o X, Y, Z. E depois introduzir também para o ponto a seguir, vai estar aqui, orientar aqui. A partir do momento que ele fizer isso, por pontos conhecidos, o aparelho vai assumir a distância existente daqui para aqui e a de assumir o desnível existente, vai fazer este cálculo aqui. E se ele depois sair da orientação, configurar a orientação, entrar no último levantamento e vier para este ponto, automaticamente o aparelho vai deduzir que ele leu aqui. Então, como é que ele vai fazer? Porque ele, deste ponto, vai criar um ângulo existente, que é este ponto,
E nem todos os aparelhos mostram o ângulo, mas há aqueles que automaticamente mostram. Então, o que ele vai fazer? Vai calcular a distância existente deste ponto para este ponto, vai calcular o ângulo do afastamento, o ângulo existente para este ponto, e vai ver qual é o afastamento para a esquerda ou para a direita para encontrar este ponto. Então é assim que ele vai ter as coordenadas deste ponto. E por sua vez, o aparelho vai deduzir nessas condições. Como são as coordenadas? Temos o x e y. Isto é, aqui neste ponto, sabemos que temos o quê? Temos um x, aliás, desculpa, temos um x e temos um y. E neste ponto também temos o y e o x. E para este ponto, automaticamente, ele vai fazer o quê? Vai calcular a distância existente ou a distância percorrida deste ponto para este ponto. Então, vai calcular daqui para aqui, que corresponde a este, que é o x daqui. E por sua vez, vai calcular a distância percorrida daqui para aqui, ou daqui para aqui, mas tudo isso tomando em conta essa reta. Porque esta reta é paralela a esta, e esta reta é paralela a esta. Então, depois de andar a distância daqui para aqui, ele vai fazer o que? Adivinha aqui, vai projetar uma linha vertical correspondente a esta, certo? Já temos este ponto. Surgiu através do aparelho da orientação deste ponto para este ponto. E temos uma distância qualquer para este ponto. E depois disso ele foi levantar um ponto algures, certo? E como se obteve este ponto? Tendo essa distância e tendo este ângulo, a partir deste ponto abriu-se um ângulo e calculou-se a distância deste ponto para este, mas usando, porque aqui vai se traçar o quê? As ordenadas para cima, ou as ordenadas ao longo do percurso. Temos vários pontos intercalados deste lado. Agora cabe saber qual é a distância existente daqui para aqui, que é a mesma distância que é esta. E por sua vez, quando é que foi percorrido daqui para aqui, essa distância existente, essa distância daqui. Então, por isso que calculou essa distância daqui para aqui, e calculou-se daqui para aqui ou daqui para aqui. Então temos este ponto aqui. Então é mais ou menos que surge. Ok? Tendo esta parcela, né? Ele tem o ponto F e o ponto M. O que ele fez? Então orientou neste ponto. Estando aqui, orientou aqui. Por coordenadas conhecidas. Por método coordenada conhecido. Depois, ele daqui vai gravar um ponto aqui, que é o K, e vai gravar outro ponto aqui, que é o J. Assim sucessivamente. Temos o outro ponto aqui. Ele gravou a partir daqui. O que ele fez? Orientou o aparelho. Depois de orientar o aparelho, todas as condições verificadas, depois fez o levantamento, visou para aqui, visou para o J, depois visou para o K, leu, fez a leitura ou levantamento desses pontos e fez também a leitura deste ponto, do ponto T, e por sua vez o aparelho deduziu que deste ponto abriu um ângulo alfa 1, abriu outro ângulo alfa 2 e abriu outro ângulo que é alfa 3. E por sua vez, tendo essa distância percorrida daqui, ele deduziu o cálculo daqui para aqui. O que é que o Fortunato quer saber? Ele quer saber se, depois de ler esses pontos, como é que deve verificar se esses pontos estão corretos. Depois de gravar este ponto, o que ele tem que fazer é tirar o aparelho daqui, vir estacionar, é um dos pontos que ele terá escolhido, pode ser este ou ser este, não importa. Depois, ele fazer o que? Orientar entre eles, orientar deste ponto para este.
Depois de orientar e ver que e verificar os delta x ou o erro existente, se ele for a ver que os pontos entre eles estão em condições, depois daí ele já pode piquetar ou implantar este ponto para ver se cai no mesmo sítio ou não. Implanta este ponto para ver se cai no ponto de sítio ou não, e implanta este ponto. Se ele conseguir ver, isto é uma forma de fazer a poligonal por irradiação. Então, no dia seguinte ou no mesmo dia pode vir estar neste ponto, orientar no ponto F, depois de implantar este ponto, implantar este ponto, implantar este ponto. Se houver a conservação das coordenadas, o erro, os delta x e os delta y, tanto também os delta z, conservarem-se. Conservar, como assim conservar? Que não tenha um erro, ou que não seja perigoso para aquilo que ele quer. Então, para aquilo que é o tipo de trabalho, ele pode assumir as coordenadas e trabalhar. Então, é mais ou menos isso que Fortunato queria. Como também, depois de orientar com este ponto, podia vir para aqui. E lembrar também que, por ter o ponto F e o ponto M, ele pode usar outro método, que é o método de triangulação ou interseção inversa, que seria de vir estacionar o aparelho algures, e orientar para este ponto, orientar para este ponto, orientar para este ponto. Sabemos, como já sabemos de antemão, que entre M e F tem uma distância x. A partir do momento que a gente vem para cá, ele vai deduzir a distância 2 e vai deduzir a distância 3. E sabemos também que, a partir do momento que nós abrimos essa leitura, temos um ângulo existente aqui, α1, e aqui também temos α2, e aqui também temos α3. Certo? Então, a partir daí, sabemos que o somatório dos ângulos internos é igual a 180. Então, se houver conservação destes pontos, é simples. Depois ele pode fazer a leitura do outro ponto aqui, do ponto J. Ele vai ler para o ponto J, vai ler para outro ponto K. Depois é sair de novo para estacionar num dos pontos. Pode orientar com este ponto, depois fazer leitura desses outros pontos. Fazer leitura, analisar, pode fazer leitura, levantamento e fazer os cálculos no gabinete, como também pode piquetar para ver se fecham os pontos ou não. Como também pode estacionar em qualquer sítio e fazer a verificação. Então espero que tenha percebido e até o próximo vídeo. Obrigado pela sugestão de tema. Continuem assim.